Fala galera que assiste meu canal, tudo bom? Eu sou o professor Hélio Batista, estamos aqui no nosso vídeo número 3, tá? Por que eu estou numerando esses vídeos? Porque esses vídeos são uma introdução antes de nós começarmos a responder as atividades, certo? Eu sei que eu falei lá no primeiro vídeo que nós iríamos responder no seguinte e ainda não começamos, certo? Porque eu preciso estabelecer algumas coisas, preciso trazer alguns conceitos antes de nós entrarmos propriamente nas atividades. Na aula da semana passada, só relembrando, no final da aula nós finalizamos custeio por absorção e antes de entrar no custeio direto, eu falei que na aula de hoje nós veríamos sobre os custos direto, indireto, fixos e variável, tá? E além disso, iríamos conceituar o custeio direto. Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Mas antes de nós iniciarmos, você já sabe o que é que você tem que fazer, né? Não sei. Você não faz, né? Você também não me ajuda, né? Mas eu sei que hoje você vai fazer, tá? Já sabe o que é, né? Se inscreve no canal e, pelo amor de Deus, ativa as notificações. Clica nesse sininho aí, não custa nada, só dá um cliquezinho só, nada demais, né? Por que você tem que fazer isso? Porque você fazendo isso, todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, essa plataforma maravilhosa estará enviando para você. E você vai ficar ciente de todas as aulas que nós estaremos publicando aqui. Não só as nossas aulas respondendo às atividades, mas também o nosso objetivo aqui é trazer outros conteúdos aqui também. Então, dá essa força para a gente aí, né? Então, vou esperar aqui um pouquinho no café. Que é o tempo que você se inscreve no canal aí e ativa as notificações. Então pronto, vamos lá. Aula de hoje, os custos. Existem dois tipos de classificação para os custos. Os custos, eles podem ser classificados com relação ao produto e os custos também podem ser classificados com relação à produção. Qual é a diferença desses dois tipos de classificação? Porque quando nós classificamos o custo em relação ao produto ou em relação à produção, nós vamos ter nomenclaturas diferentes. No entanto, são os mesmos custos, tá? Por exemplo, vocês vão observar que quando eu falar de custos indiretos, eu estarei falando de custos fixos. Quando eu estiver falando de custos diretos, eu estarei falando de custos variáveis. Então, vocês vão conseguir perceber que são os mesmos custos, porém classificados de formas diferentes, tá? Isso aqui vai contribuir, vai ajudar para o seu entendimento com relação ao que é o custeio direto, que foi o que nós deixamos vocês na vontade na aula passada. Então, vamos lá. A primeira classificação, que é os custos serem classificados com relação ao produto, esses custos podem ser divididos em custos diretos e custos indiretos. Então vamos relembrar aí a nossa última aula, quando nós falamos sobre os três componentes do custo industrial, que são materiais, mão de obra e GGF. Lembrando que essa mão de obra é mão de obra direta, tá? Materiais, mão de obra direta e GGF. São os três componentes do custo industrial. Quando nós olhamos para a classificação dos custos com relação aos produtos, nós compreendemos que esses custos podem ser diretos ou indiretos. O que são esses custos diretos? Como o próprio nome está dizendo, e você vai ver eu repetir isso várias vezes, porque os nomes dentro da contabilidade de custos, eles têm uma relação muito grande com aquilo que eles estão querendo dizer. Então, os custos diretos são aqueles custos que podem ser apropriados diretamente ao produto. Vamos utilizar ainda o exemplo dessa xícara, que nós utilizamos na nossa última aula. Material metálico, material plástico, tem outro material plástico aqui embaixo e uma borrachinha para vedar. Então, todos esses materiais eu consigo apropriar diretamente a essa xícara. Vamos utilizar o exemplo dessa camisa. Eu sei dizer precisamente quanto de pano eu gasto para produzir essa camisa. Quanto de botão eu utilizo para produzir essa camisa? Quanto de linha eu utilizo dentro da produção dessa camisa? Então, todos esses custos, e você vai pensar sempre o seguinte, esse custo eu consigo apropriar diretamente ao produto?
Se a resposta for sim, ele é um custo direto. Se a resposta for não, ele é um custo indireto. Os custos indiretos são aqueles custos que você não consegue, se você não tiver um rateio, lembra do rateio da aula passada? Se você não tiver um rateio, você não consegue mensurar propriamente com exatidão quanto daquele custo foi utilizado naquele produto. E mesmo com o rateio, tá? Deixando claro que mesmo com o rateio, essa apropriação ela não é 100% precisa. Ela não é 100% precisa. Ela é uma forma que a empresa utiliza para apropriar esses custos, mas não é preciso, 100% igual aos custos diretos. E agora, lembrando lá, quando nós falamos sobre os 3 elementos do custo industrial, materiais, mão de obra e GGF. Se nós fôssemos classificar, nós classificaríamos que nos custos diretos nós temos o primeiro elemento e o segundo elemento. Materiais, mão de obra. E nos custos indiretos nós temos o terceiro elemento, que são os GGFs, gastos gerais de fabricação, que são conta de água, conta de luz, energia, depreciação, internet, tá? Todos aqueles valores que são pagos para que a produção aconteça, mas que não pode ser direcionado diretamente a cada produto. Então, isso aqui é a classificação dos custos pelo produto. Quando nós vamos para a classificação para a produção, nós podemos usar essa mesma classificação aqui. O fixo vai ser terceiro. Lembra que eu falei que o indireto e o fixo são iguais? E o variável vai ser primeiro e segundo. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja se perguntando o que é primeiro, segundo e terceiro. Vai na nossa última aula, tá aqui no card, aula de número 2, e você vai entender o que é essa classificação entre 1, 2 e 3 dos custos, beleza? Então vamos lá. Quando a classificação é em relação à produção, aqui é em relação ao produto e aqui é em relação à produção. Quando nós vamos classificar o custo com relação à produção, esse custo pode ser variável ou fixo. O que isso significa dizer? Variável. Variável quer dizer que ele vai variar. Variar baseado em quê? Vai variar baseado na produção. Deixa eu explicar isso aqui. Ou seja, conforme eu produzo mais ou eu produzo menos, o valor do meu custo variável também tende a aumentar ou a diminuir. Exemplo, se eu tenho um custo variável para produzir essa xícara, vamos utilizar o exemplo da xícara, inclusive pausa para o café. É claro. Vamos supor que para produzir essa xícara eu gaste R$10 de custo de material, tá? Custo de material R$10 para produzir essa xícara. Eu classifico esses R$10 como variável, por quê? Porque se eu produzir uma xícara, eu vou gastar R$10. Se eu produzir 2 xícaras, eu vou gastar R$20. Se eu produzir 10 xícaras, eu vou gastar R$100. Observe que, conforme eu aumento o meu volume de produção, conforme eu vou aumentando a quantidade que eu vou produzindo, esse meu custo ele também vai aumentar proporcionalmente ao meu volume de produção. Ou seja, se eu produzo uma, eu tenho um valor. Se eu produzo 2, no total eu tenho outro valor. Se eu produzo 10, eu tenho outro valor. Se eu produzo 50 mil, eu vou ter outro valor. E esse valor ele vai aumentar e vai diminuir conforme a minha produção aumenta ou diminui. Partindo desse princípio do custo classificado como variável, nós temos a classificação do custo fixo. E aqui não se prenda ao fixo estar relacionado com valor, tá? Não tem relação com valor.
tem relação com a constância da ocorrência desse custo. Deixa eu explicar isso melhor. O custo fixo não é aquele custo que você paga o mesmo valor todos os meses, mas é aquele custo que ocorre todos os meses. Então, quando eu vou para o custo variável, né? Vamos pegar o exemplo aí da pandemia que nós tivemos aí. Estamos passando ainda, né? Mas no ano passado a maioria das empresas tiveram que fechar as suas portas, certo? Pararam de produzir. Naquele período que a empresa parou de produzir, ela teve gasto variável com materiais? Provavelmente não. Por quê? Porque ela não produziu nada. Se eu não produzo, eu não tenho custo variável. No entanto, eu continuo tendo custo fixo. Eu não produzi, a minha empresa está fechada, não produzi nada, a minha conta de energia vai chegar. O valor pode vir menor, porque eu não estava funcionando, mas ela vai vir. O aluguel, caso eu tenha um espaço alugado, ele vai continuar vindo, mesmo que eu não tenha produzido e vendido nada. Então, por isso que esses custos são classificados como fixos. Porque ele é fixo não porque eu pago o mesmo valor todos os meses, mas ele é fixo porque eu pago ele todos os meses, independente do valor. O valor pode variar e muitas das vezes vai variar, mas pelo fato de eu saber que todo mês eu vou precisar pagar aquele valor, todo mês eu vou ter que pagar aquilo, ele se torna fixo. Classificados os custos em relação ao produto, em relação à produção, nós vamos falar daquilo que eu deixei no gostinho de vocês na semana passada, que é o custeio direto. O que é esse custeio direto ou variável? O nome está relacionado a essa classificação dos custos. Por isso que eu tive o cuidado de trazer a classificação antes de falar do custeio, tá? Porque se eu não falo o que é um custo direto e o que é um custo variável, vocês não compreenderiam o que é um custeio direto, tá? O que é esse custeio direto? Vamos relembrar aí na nossa última aula, quando nós falamos sobre custeio por absorção. O custeio por absorção, ele compreende que o produto, ele absorve todos os custos. E aí eu falei para vocês, todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Quando nós vamos para o custeio direto, o próprio nome já está dizendo, é um custeio direto. Direto, eu vou colocar aqui embaixo, ou variável. Custeio direto ou variável. Ele vai dizer o seguinte, eu só considero como custo os custos diretos ou os custos variáveis. Professor, se nesse custeio eu considero apenas os diretos e os indiretos, o que é que acontece com os custos indiretos e os custos fixos? Simples. Quando nós estivermos respondendo as questões, vocês vão observar que no custeio por absorção, eu somo esse com esse e acho o meu custo total. No custeio variável ou direto, eu somo só esse, acho o meu custo, e isso aqui vira despesa, vai para o DRE. Isso aqui vai ser somado. E o entendimento desse custeio é, se eu tenho que pagar aquele valor mensalmente, se ele faz parte, né, do meu conjunto de gastos, por que considerar ele como um custo, se eu sei que eu posso não vender todas as minhas peças durante o mês e eu vou pegar esse valor que eu sei que eu tenho que pagar e vou deixar estocado no meu balanço patrimonial? Não faz sentido, né? Mas quando a gente for ver nas atividades e na prática, esse custeio faz com que o lucro das empresas diminua. Por que o lucro das empresas vai diminuir? Porque se eu pego todo esse custo fixo e jogo no DRE, eu vou ter mais despesa. E se eu tenho mais despesa, automaticamente eu tenho menos lucro. Então, infelizmente, o fisco não permite realizarmos esse custeio para fins fiscais. Ou seja, eu não utilizo ele para calcular qualquer tipo de imposto. Mas
isso é recomendado, eu posso utilizar esse custeio para fins gerenciais. E aqui tem tudo a ver com a nossa disciplina, contabilidade gerencial. Para contabilidade gerencial, eu vou utilizar esse custeio. Por quê? Porque ele vai me dar uma precisão mais real de quanto eu estou tendo de lucro, de quanto eu estou tendo de custo, de quanto eu estou tendo de despesa. O custeio por absorção, ele não traz essa realidade 100% precisa, mas o custeio direto traz. Então, para você que ficou até aqui, muito obrigado. A aula de hoje nós trabalhamos um pouquinho aí sobre a classificação dos custos. Espero que você tenha gostado. Você já sabe o que é que tem que fazer. Caso ainda não tenha feito, se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu comentário aí embaixo sobre esse conteúdo. E não esquece de compartilhar ele com outras pessoas, tá certo? Valeu, pessoal!